Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para falar de alguém muito importante e de uma teoria importantíssima, que é a teoria da transferência, contra-transferência e projeções na análise junguiana. Eu me chamo Charles Lins, sou psicanalista e tenho um grande prazer de compartilhar convosco algumas ideias. Não demoraremos muito, mas iremos juntos aqui aprender um pouco sobre esse tão importante tema, que é a teoria da transferência, contra-transferência e projeções na análise junguiana. Certo? Nós começamos a perceber em alguns estudos que nós temos todo esse emaranhado, né, de teorias aí, de tudo quanto Freud falou, de tudo quanto Jung falou e outros psicanalistas contemporâneos. Mas hoje nós iremos tratar da teoria junguiana, certo? O que Jung analisava em relação à transferência, contra-transferência, né? E algumas projeções no set analítico. Infelizmente, ainda vemos muitos analistas junguianos tomados pelo medo de trabalhar a transferência, pelo contexto de onde aprendeu, da escola que foi formado, né? Vamos dizer assim, no contexto psicoterapêutico, eles ficaram, digamos que, empolerados em suas gaiolas fechadas, né? Vamos dizer que defendidos, né, com os títulos e teorias. Só que nós começamos a entender que precisamos ter esse contato, vamos dizer que quase que inevitável, com o paciente, né? Porque na análise o paciente vai trazer as suas dores, na análise ele vai trazer os seus temores, vai trazer as suas transferências, né? Vai trazer os seus problemas do seu cotidiano, do seu passado, né? Do seu presente, certo? E tudo isso o analista vai ter que estar preparado para este entorno no set analítico com o paciente, né? E não podemos ter medo dessa relação, né? Não devemos limitar essa relação, não devemos deixar de abordar, né, esse entrave, né, que acontece entre o paciente e o analista, que às vezes traz um medo, né, para o analista em ter que contra-transferir com o seu paciente. Mas esse encontro de almas, né, como diz aqui no texto, ele é libertador e curador, certo? A influência da psicanálise freudiana vamos dizer assim, tentou, né, na questão patológica, patologizar a transferência e a contra-transferência, certo? E infelizmente por trás de tudo isso também existe o mercantilismo, né, o mercantilismo médico, que infelizmente nós sabemos que acontece isto, que são poucos os psiquiatras que têm a consciência de que determinados pacientes eles têm que ter um atendimento multidisciplinar, né, que ele tem que ser atendido pelo médico, pelo psicanalista, pelo seu terapeuta, enfim, tem que haver uma junção das ciências, um respeito mútuo para o bem maior, que é a saúde emocional do paciente. E, infelizmente, na arena, nós não vimos isto. Nós vemos psiquiatras que não aceitam, não são psicoterapeutas, não fizeram uma especialização em psicanálise e não admitem que o paciente vá ou seja atendido por um psicanalista, certo? Seja de formação freudiana, seja de formação froniana, seja de formação lacaniana, enfim.
Então existe todo esse entrave e quem sai perdendo, infelizmente, é o paciente. Certo? Vale ressaltar que as projeções, a transferência e a contra-transferência são realidades que acontecem em qualquer relação. Porque não existe evento livre da influência de um mero observador. Até a mecânica quântica confirma isso na reação de Niels Bohr, né, que foi um dos colaboradores, né, e que também foi contemporâneo de Jung, que é impossível alcançar um conhecimento totalmente objetivo da realidade. Certo? Então, a subjetividade, certo, do observador é importantíssimo nesses casos, certo? E as condições observadas e observacionais influenciam no objeto observado. Ou seja, existe uma relação entre o analista e o analisando. E existe, né, uma troca de informações importantíssimas no set, para que esse paciente venha evoluir, venha descobrir onde está o âmago da sua dor. Psicanálise é escuta, né? É o amor de transferência que existe entre o analista e o analisando. Então, por isso que muitos psicanalistas, né, que vão muito pela teoria, se perdem no set da análise. E são obrigados a procurar os seus psicanalistas, seus analistas pessoais, são obrigados a procurar os seus supervisores para socorro. Né? Às vezes, nós precisamos de um supervisor, nós precisamos de um analista, sim, para ouvir nossas dores. Mas nós temos que ter firmeza no que nós estamos fazendo entre nós e o paciente. Né? A projeção e a transferência são ferramentas naturais do setting, vividas em toda relação. Né? Nós não temos nem a ganhar, aliás, nós só temos a ganhar e não a perder, quando nós permitimos que essa relação ela seja mútua entre paciente, entre analisando e analista. Certo? Jung vivenciou este fenômeno. A influência desses conhecimentos contribui para a consolidação das teorias do aspecto psicoide, do inconsciente, da sincronicidade e do modelo. O que é sincronismo? Da relação, da interação, né? Tudo que está sincrônico está o quê? Tentando chegar no patamar de organização, de troca de relações, de informações que são importantíssimas para o crescimento do paciente. E do modelo de relação transferencial bilateral. Quem é estudioso de Jung sabe muito bem que ele abordou muito isso e ele disse que isso acontece firmemente no set analítico. Ao meu ver, a contratransferência é o resultante do processo relacional que acontece no encontro analítico. Nenhum psicanalista pode dizer de per si que nunca houve entre ele e seu paciente uma contratransferência. Embora que nós, dentro da contratransferência, levamos para o nosso analista, mas devemos ser humildes para admitir que nós temos, muitas vezes, contratransferência com o paciente. Né? Esse deveria ser o termo de Jung, como diz aqui no texto, que queria usar ao afirmar que essas questões são inevitáveis e bidirecionais. Na teoria analítica, na realidade, o processo analítico depende desse campo de transformação das projeções bilaterais, com as suas transferências e contratransferências, que acontecem dentro de um vaso alquímico contratual, com efeitos mutuamente transformadores, levando a ambos para a imagem arquétipica do conjunktio, o casamento alquímico. Na teoria analítica, o contato é cara a cara. As reações do analista são parte integrantes, importantes desse processo.
Jung teve uma relação íntima com seus pacientes, é provado isto. Né? Sabemos que Jung se debateu diante desse tema, mas também sabemos que ele teve uma relação absolutamente íntima com a maioria de seus clientes que se tornaram analistas. A transferência pode ser um remédio ou um veneno. Né? Como eu disse, a transferência ela pode ser tanto remédio quanto veneno para o paciente e para o analista. A experiência da transferência é muito importante para o analista discutir no set. Né? Sua produção, a transferência que vem de um trabalho, do chefe, do pai, da mãe, de onde o paciente foi criado, como foi a sua criação, né? Onde ele foi menosprezado, que relação ele sofreu, numa relação amorosa, numa relação entre pai e mãe, entre filho e mãe, incestuosa psiquicamente. Ou seja, o paciente vai trazer todas as suas demandas para o setting. E você, como analista, tem que estar preparado, você tem que estar consolidado na teoria que você trabalha, certo? E você não pode ter tabu. No mundo de hoje atual, nós estamos cercados de teorias psicanalíticas e nós precisamos saber usá-las. Né? Existem riquezas, conhecimentos de psicanalistas novos, contemporâneos nossos, que têm tanto conhecimento para nos passar, e às vezes a gente fica 100 anos atrás. Né? Ficamos um século atrás de nós, quando muitas teorias estão aí surgindo para, vamos dizer assim, melhorar o tratamento analítico para com o paciente, melhorar o set, né? Onde você vai trabalhar o eu do paciente, o ego, o superego, enfim. Você vai trabalhar todo o processo analítico, claro que cada um por sua vez, mas você vai ter a oportunidade de tanto aprendizado e de ajudar tanto seu paciente. Segundo Jung, o fato de o paciente transmitir ao médico um conteúdo ativado do inconsciente também constela, neste último, o material inconsciente correspondente, através da ação indutiva regularmente exercida em maior ou menor grau pelas projeções. Médico e paciente encontram-se assim numa relação fundada na inconsciência mútua. Palavras de Jung. Jung, no final da sua vida, afirmou que a questão transferencial na análise exige que os conflitos pessoais de amor e ódio, de desejo e medo devem ser trabalhados redutiva e casualmente, de forma que o indivíduo possa ficar ciente das influências que o determinam, mas também inclui o valor prospectivo, sintético, objetivo nessa redução. Porque a transferência que pode ser considerada negativa geralmente representa tanto a projeção dos conflitos infantis do analisando, quanto a necessidade de libertar-se dos vínculos com os ímagos parentais. E sua superação é o primeiro passo para o caminho da autonomia rumo à evolução individual. Ou seja, toda transferência, toda a dor que o paciente sofre, vai ser importante que ele se descubra, vai ser importante que ela seja trabalhada, que ela seja analisada, que ela seja levada ao setting, que ela seja tratada, para que o paciente ele resolva o ímago dessas transferências, dessas pessoas que estão atrás, né, dessas transferências que ele traz para o setting, do pai, da mãe, do irmão que foi mais amado do que ele e ele foi o rejeitado, a síndrome do patinho feio, enfim, toda a problemática que o paciente levar para o setting, ele ter pelo menos uma possível resposta, né? Trazida por si mesmo, junto com o trabalho do analista. Quando são trabalhadas as etapas mal sucedidas dos primeiros estágios da vida, surge a possibilidade da separação dessas identificações.
inconscientes com os valores parentais e o caminhar para a idade adulta. Sempre, como analista, devemos estar atentos aos aspectos sombrios e aos complexos do analisando. É o conselho que eu deixo hoje para você, jovem analista, estudante de psicanálise, né? Porque essas projeções e essas transferências, essas contra-transferências, elas sendo analisadas, cada um no seu espaço, né? E ao mesmo tempo, claro, dentro do setting, as transferências e as projeções, você vai entrar, né? Você vai sentir essa constelação de projeções que o paciente está passando para você. E você vai fazer um excelente trabalho com o seu paciente, né? Consciente de que é importante saber os analistas que ainda alimentam a fantasia de sucesso e, obviamente, medo de fracasso, estão em contínuo mal-estar. É uma ilusão acreditar que alguém possa entender, saber julgar e auxiliar o outro separado e sem ser afetado por ele. É impossível eu, como psicanalista, não ser afetado pela dor do paciente. Senão eu estaria sendo hipócrita comigo mesmo. É impossível eu estar no centro analítico e eu não contra-transferir muitas vezes com o paciente que a sua dor, muitas vezes foi a dor que eu ainda não resolvi. Porque a psicanálise, ela é uma continuidade na vida da gente. Eu vou ser analisado, eu pretendo ser analisado até o fim dos meus dias. Certo? Obviamente que para isso o analista tem que vivenciar, né? Tem que descer do salto, né? Vestir as sandálias da humildade, do reconhecimento, sair da sua gaiola dourada, assumir sua sombra, desconstruir sua pessoa, que é importantíssimo que nós venhamos a desconstruir a nossa pessoa, né? Possivelmente, muitas vezes, baseada em normas, protocolos, burocracias, teorias, enfim, rotinas, certo? E construir um consciente e, consequentemente, uma nova pessoa. Que, obviamente, na busca dessa nova pessoa, nós procuramos o quê? A assimetria, né? Tentamos, pelo menos, ser assimétricos, certo? Aí vamos ter a condição de analisar o paciente, vamos usar o amor de transferência, utilizar na análise, vamos ter a humildade e certeza, né? E fé na potencialidade curativa do self. Um abraço. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho, com muito amor. Se você quiser nos dar um like aí embaixo, porque o meu interesse, na verdade, é divulgar a psicanálise. Eu não tenho interesse financeiro, não estou sendo hipócrita nem demagogo, mas eu não tenho interesse financeiro porque, graças a Deus, eu não preciso. Mas eu vejo que a psicanálise hoje ela está sendo muito mal divulgada, né? E nós precisamos de psicanalistas que vistam a camisa da psicanálise mesmo, que é uma ciência maravilhosa. Uma ciência que eu digo que salvou a minha vida aqui, né? Certo? Eu quando comecei meu curso, a psicanálise me fez reencontrar, né? Me reencontrar. Então eu fico muito feliz que vocês curtam, que vocês assistam o vídeo, que vocês compartilhem. Enfim, estamos aqui à disposição. Um grande abraço. Vamos seguir firme.